Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos à nossa 64ª aula da nossa escola bíblica online. Estamos aqui online, não vamos estar presencial, e eu quero que você aí curta, compartilhe, comente, né? Que você assista. Como é importante aprendermos a palavra de Deus, porque dessa maneira nós não seremos enganados. Então, nós estamos fazendo um estudo muito aprofundado da Bíblia Sagrada. Nós já passamos pelo Antigo Testamento, agora estamos no Novo Testamento, estamos falando sobre as cartas do apóstolo Paulo. E nós estamos aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 10, no finzinho dele. Nós falamos sobre a visão que Deus deu a Pedro, né? Sobre alimentos, leis alimentares já eram, né? Então essa história não pode comer carne de porco, não pode comer isso, não pode comer aquilo, isso já era, porque nós vivemos a nova aliança, onde o Senhor deu esta visão a Pedro para clarear a nossa mente, para entendermos, né? De que nós podemos comer todas as coisas e com todas as pessoas, né? Nós precisamos alcançar aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Então não fique só andando com pessoas cristãs, né? Os que não são cristãos precisam perceber você, ver a diferença da sua vida, né? Antes de Jesus e agora você tendo Jesus. Não é para você andar com eles e fazer os mesmos erros, cometer os mesmos pecados. Não é isso. O que eu estou dizendo é para que eles possam ver você. Comece pelos seus familiares, comece pelos seus amigos de trabalho, né? Não vá para farra com eles, né? Não faça as mesmas coisas que eles fazem, mas mostre a eles que eles podem ser felizes, podem ter uma vida abençoada, sem ter a prática de alguns erros, de alguns pecados. Amém? Vamos lá então. Abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler aqui versículo 44 a 46. A aula passada nós falamos então sobre esta visão de Pedro, falamos que ele foi até a casa de Cornélio, falamos ali que de Pedro, Simão, né, na casa de Simão, onde ali ele pôde ter uma palavra com um gentio, não era judeu, mas era cristão, né? Então ali começa toda ali a entrar na parte dos gentios, aqueles que não conhecem Jesus e que podem ouvir a palavra sim e podem se converter sim. Então agora nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo sobre os gentios. Então Atos 10, versículo 44 a seguir. Assim Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouvia falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro. Então, outra descida do Espírito Santo. Nós tivemos a primeira em Atos 2, o Pentecostes, e agora nós temos um segundo Pentecoste, né? Aqui em Atos 10, 44. Então, quem estava ali era Cornélio, alguns amigos e parentes, né? Não se tem o número de pessoas, mas não deveria ser um número muito grande, né? Os fiéis da circuncisão eram judeus, homens que foram com Pedro, judeus cristãos. Então, consideram o que aconteceu com eles em Atos 2, agora é derramado sobre os gentios e os judeus. Acreditavam que era um privilégio só deles terem esse derramar do Espírito Santo. Então, agora estava sendo derramado esse mesmo Espírito Santo sobre os gentios, aqueles que não eram judeus. Então, em línguas, era um sinal também de Atos 2, né? Ele usa como glossa, é um dialeto, né? É um idioma, línguas que outras pessoas compreendiam o que estava sendo falado,
não só o grego, mas outros idiomas, e não assim línguas estranhas que eles não conhecessem. Tanto que a palavra de Deus diz que eles entendiam, né? Eles os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus, né? Então, por que Deus então faz agora esse segundo Pentecoste? Então foi para demonstrar para a liderança da Igreja de Cristo, composta na sua maioria de judeus, que os gentios também foram escolhidos por Deus com o mesmo privilégio. Ai, que maravilha! Então Deus demonstra que todas as barreiras entre judeus e gentios agora estavam quebradas. Atos 47, 48, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por mais alguns dias. Pedro pergunta a todos que estão ali, né? Pedro entende que se eles receberam o Espírito Santo, são convertidos, receberam o selo, né? Então eles precisam agora ser batizados nas águas. O batismo é um símbolo de algo que já aconteceu no coração. Então, é o recebimento deles na igreja de Cristo. Agora, eles são acrescentados à igreja. Então, Cristo ordenou, então, em nome de Cristo, dizendo que era necessário o batismo nas águas. Então, Lucas encerra este capítulo com o recebimento dos gentios na igreja de Jesus Cristo. Entendem agora que não são mais os únicos que são o povo de Deus escolhido. Os gentios também são unidos de forma oficial, né? A igreja de Cristo. Antes estavam do lado oposto, agora são unidos para Cristo. Então vão começar agora a aparecer conflitos, né? Onde surgirão as cartas de Paulo para a solução desses conflitos. Então pessoas, diferentes tradições e os que une é a fé em Jesus. Então agora nós vamos ver aqui uma briga danada, porque os judeus acreditam que não pode ser desse jeito por causa das leis, né? E aqui vai ser esclarecido tudo isso para eles com as cartas de Paulo, né? Paulo vai enviando as cartas, mesmo que não possa estar pessoalmente, mas ele vai elucidando todas as dúvidas, vai clareando a mente deles, né? Agora, Pedro vai aí se defender, né? Então, nós entramos no capítulo 11, versículo 1 e 2. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Então, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão os arguíram, dizendo. Então, agora chega em Jerusalém a notícia, e ali existem duas possibilidades. Que queriam saber o que aconteceu, aqueles judeus convertidos, né? Aqueles judeus da circuncisão. Nós temos duas turmas ali. Temos os judeus circuncidados, que criam nas leis, andavam pelas leis, e os judeus agora convertidos, né? Eles receberam a Jesus Cristo. Então, lá em Jerusalém chega esta notícia, né, do derramar do Espírito Santo. Então, eles queriam saber o que aconteceu e acusavam Pedro, né? Olha só, Pedro se defende sobre o que vou fazer em Cesareia. Então, ali tem um grupo questionador. No verso 3 e 4, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, né? Dizendo, então eles acusam Pedro, que os incircuncisos eram gentios, né? E Pedro se misturou com eles, né? Por isso ele é questionado, acusado, até comeu com eles. E isso fez parte da visão de Pedro, que foi ali quebrado, né? Toda aquela visão de alimentos. Então os judeus cristãos. E agora os gentios cristãos irão se circuncidar e obedecer às leis judaicas?
Então, esse é o questionamento deles, né? E agora o que vamos fazer com esses gentios? Se nós formos circuncidados, que fazemos parte do povo de Deus, que somos judeus, e agora o que vamos fazer com esse povo aí? Então, ele creu nas leis de Moisés a vida toda. E de repente ele crê em Jesus e se converte. Ele era judeu. Agora, então, ele é um cristão. Então, começa a ter contato com diversas partes da lei, né? E os gentios? Não são judeus, né? Mas se converteram. Eles agora, somente gentios, não gentios cristãos, eles eram judeus, né? Não eram judeus, e agora eles vão se converter, né? Então, os judeus cristãos questionaram, e agora? Os gentios cristãos irão ser circuncidados e obedecer às leis judaicas? Ou nós é que teremos que mudar a nossa forma de viver, né? Mudar a nossa religião. Então, o sinal de que um gentio se tornasse um judeu era a circuncisão. Então, era a maneira de estar explicado ali que ele se entregou a Deus. Então, a circuncisão vai ser o grande motivo de discussão entre eles. Os conflitos, agora, é momento de transição. Então, eles estão aprendendo sobre Jesus, né? E desses conflitos, os apóstolos terão materiais para falarem a todos sobre Jesus e explicando as mudanças e reflexão e o crescimento. É a mesma coisa na nossa igreja, né? Cada denominação tem uma doutrina. Nós cremos, temos uma profissão de fé e ali nós cremos e vamos andar por ela. Não adianta querer a igreja B, porque não vamos segui-la, não faz parte da nossa doutrina, né? Então, é bem este conflito, esta confusão que está acontecendo. Versos 5 e 6. Então, agora Pedro, né? Nós encerramos ali o versículo 4, onde Pedro vai expor, vai explicar. Então, ele diz, eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Então Pedro agora está contando a visão. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Então Pedro agora explica essa visão para eles, mostrando que neste lençol existiam também animais impuros ali. Então Pedro mostra que a questão de comer com eles, Deus quebrou esta questão. Lembra que Deus fala para ele, mata e come, né? Então nós vemos ali Deus dando uma ordem para Pedro seguir. 7 e 8. Ouvi também uma voz que dizia, levanta-te Pedro, mata e come. Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou na minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Então Pedro continua falando que a atitude dele foi arredir a visão, rejeitando a visão por causa das leis alimentares, assim como eles estão fazendo. Então no verso 9 e 10, segunda vez falou a voz do céu, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes e, de novo, tudo se recolheu para o céu. Então, Deus purificou os animais no lençol. Então, a repetição indica algo importante. Além dos alimentos purificados, Pedro aponta também para os gentios estarem juntos com os judeus. Verso 11 e 12, e eis que na hora pararam junto da casa em que estavam 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Então eram 6 pessoas que acompanhavam Pedro.
no verso 13 e 14, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e a tua casa. Então Pedro demonstra que esta visão e foi de Deus, orientado pelo Espírito Santo para expor a palavra de Deus. Verso 15 e 16, quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, como também Pedro compara Atos 2 de Pentecostes, né? Vós sereis, eles entenderam como sendo eles judeus, mas são judeus e mais gentios. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 5. E a promessa de Atos 1:8. Pregado a palavra até os confins da terra, que eram para os gentios, né? Então demonstra que estavam errados em pensar que os gentios não faziam parte dos pensamentos de Deus, né? Estavam incluídos ali na nova aliança, né? Que lindo. 17 e 18, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a vós vos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, a descida do Espírito Santo é um dom, e Pedro entende que tudo isso era vontade de Deus. Então, eles entenderam que Deus os convenceu da quebra dessa barreira. Então, as leis alimentares não precisavam mais ser seguidas, né? Então, vamos entender bem isso. Nós estamos falando de Novo Testamento, nós estamos falando de nova aliança. Pare de deixar de comer carne de porco. Eu amo carne de porco, né? Então, pare com isso. Coma tudo que você tem vontade, com moderação, para não fazer mal. Amém? Então, não tem barreira, não tem nada espiritual nisso mais. As leis alimentares foram banidas. Então, esqueça. Quando falarem com você, manda ler o livro de Atos, que é bem melhor. Agora, os discípulos são chamados de cristãos. Até então, né, eles eram seguidores de Cristo. De verso 19 e 20, então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, e falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então, a palavra cresce no meio dos gentios. Então, Deus espalhou todo mundo para que a palavra pudesse alcançar todo o mundo, né? Então, agora a palavra cresce e Lucas narra o segundo grupo de pessoas. O primeiro grupo, através de Pedro e os discípulos, e agora falamos de judeus, né? Que não conheciam o hebraico, só conheciam o grego. Então, este grupo se espalhou. Deus usa situações para espalhar a palavra. Então, uma parte desse grupo acha que deveriam levar a palavra só aos judeus, mas alguns dos dispersos anunciam a palavra para os gregos. Então, eram cidades da maioria gentios. Então, Lucas não explica como eles souberam que podiam pregar aos gentios, mas eles vão e pregam. Versículo 21 e 22, a mão do Senhor estava com eles. Então, muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então, enviam Barnabé para Antioquia. Muitos gentios se converteram em todos os lugares,
A igreja começa a crescer pelo alastrar da palavra. Então, a igreja de Jerusalém, que é grande, fica sabendo e entendem que precisam agora apoiar os novos convertidos. Então, enviam Barnabé até Antioquia. Verso 23 e 24, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, muita gente se uniu ao Senhor. Então, Lucas aqui elogia Barnabé, né? Digno, um homem de Deus, de confiança dos apóstolos, né? Verso 25 e 26, partiu Barnabé então agora para Tarso, à procura de Paulo. Então, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Então, Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Em Tarso estava Saulo, depois da perseguição em Jerusalém. Fizeram uma escola bíblica sobre o Antigo Testamento, profecias sobre Cristo e etc. E bem distante de Jerusalém. Agora começa a atividade missionária e as cartas de Paulo, né? Começam ali a serem lidas e seguidas. Então, cristãos eram cristianos, seguidores de Cristo. As pessoas entendem Cristo um nome e não um título. Então, na verdade, Jesus é um nome e Cristo é o Messias, né? É um título, na verdade. Então, os cristãos inicialmente era uma maneira de ridicularizar os cristãos por conta de tudo que aconteceu com Jesus. Então, ali eles eram ridicularizados, né? E agora, depois, eles ganham um significado aceito por todos, servos do Senhor. Então, agora nós vamos falar sobre Ágapo, verso 27 e 28. E naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Alguns profetas, isso aplica a palavra de Deus, que falava do futuro, aquilo que iria acontecer ainda. Então, dava a entender que não era tão claro, eles não conseguiam entender por completo, né? Mas essa profecia se cumpre nos dias de Cláudio, no Império Romano. E Antioquia era a maior igreja fora de Jerusalém, composta por gentios, e Deus está dando agora uma atenção especial para ela. Verso 29 e 30, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, né? Estava uma grande fome ali. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Os discípulos entendem a profecia, enviam dinheiro para a Judéia, porque eles estavam ali passando fome. Então, uns ajudam os outros. Então, a viagem de Antioquia para Jerusalém. Nós temos ali em Gálatas 2, versículo de 1 a 10. Paulo narra esta viagem 14 anos, e também Tito. Agora, nós vamos ver Herodes, né? O rei Herodes, perseguindo a Tiago e a Pedro. Então, nós estávamos falando sobre esta profecia de Ágapo, o momento de fome daquela região, e a ida de Paulo e Barnabé a Jerusalém e Antioquia, onde ali eles vão levar uma oferta, vão levar dinheiro para eles, para que eles possam comer. Estavam ali passando fome. Então, nós vamos entrar agora o capítulo 12, versículo 1 e 2. Esta perseguição, nós vamos falar sobre isso a aula que vem. Amém? Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida,
que você tenha aprendido a palavra de Deus, entendido alguns acontecimentos, né? E vamos dar continuidade, né? Vai ficando cada vez melhor o nosso entendimento, né? E desses ensinamentos da palavra de Deus. Então tenha aí um excelente domingo, acompanhado com a sua família, acompanhado de Jesus. Continua guardadinho. Um beijo grande aí no seu coração.